isso sem peso na consciência. Então, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, porém cheia de problemas estruturais dentro da sua cultura. Por isso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, nesse contexto, meus irmãos, ele vai fazer o apontamento de uma miscelânea, um complexo de problemas que a igreja vivia. O complexo de problemas que a igreja vivia, problemas internos, de divisão, de rixas e facções entre a igreja. E como eu já disse, queridos, o problema não era algo que vinha de fora, mas era algo de dentro. Aparentemente, alguns estudiosos vão dizer que a igreja de Corinto aparentemente tinha suas portas abertas para o mundo. O mundo estava praticamente entrando, práticas idólatras, perversões sexuais, competitividade social, tudo isso dentro da igreja de Corinto. Foi uma das igrejas que, se não a mais, que deu mais problemas para o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o apóstolo ele se desperta para chamar esses irmãos, e a fonte que ele tem ou que ele recebe essas informações, se os irmãos olharem comigo, parte dessas divisões, no verso 11, ele recebe informações da casa de uma pessoa que chamava Chloe, de uma irmã chamada Chloe, que ele recebe ali, que ali havia, ou por parte dela, que alguns irmãos estavam em contendas. E Paulo ele vai tratar dessas divisões que existiam dentro da igreja de Corinto. E ele, meus irmãos, identifica aqui no verso 12 claramente já um dos problemas. Observe que existia aqueles que diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Então perceba que já no início da carta, o apóstolo já vai mencionar vários problemas que acompanhavam a vida daquele povo, daquela igreja. Então, relacionamentos rompidos, o culto confuso, falta de disciplina eclesiástica, conflitos judiciais entre irmãos, uma falsa compreensão a respeito do matrimônio e das coisas criadas por Deus. Mas, meus irmãos, o ponto que Corinto perde, os irmãos perceberão que eles perderam o evangelho da cruz de Cristo. Eles perderam, a princípio, o evangelho da cruz de Cristo porque eles imaginavam que eles estavam em competição, os líderes entre eles. Esqueceram que todos eram um em Cristo e que todos agora eram sacerdotes diante do Senhor. Por isso, eles entravam em facções e dissensões uns contra os outros. A autoria da carta, queridos, no primeiro verso já diz claramente que era o apóstolo Paulo. Há alguns estudiosos hoje que questionam, mas se nós analisarmos tanto a teologia quanto os aspectos do próprio texto original, nós temos base suficiente para afirmar que essa carta é de autoria do apóstolo Paulo. E ele cita aqui uma outra pessoa com ele, um irmão chamado Sóstenes, que nós não sabemos ao certo quem é, mas que provavelmente alguns o relacionem com um Sóstenes, que é citado em Atos 18, 17, mas ele é um nome muito comum daquela época e nós não podemos afirmar. Paulo escreve a carta de Corinto, meus irmãos, diz no capítulo 16, o verso 8, que ele escreve de Éfeso essa carta. Ele escreve provavelmente entre o ano 54 e 55, durante a sua terceira viagem. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e com um tema, vamos dizer, um tema central que nós poderíamos tirar ou extrair dessa carta, queridos. Guarde bem isso, porque isso vai acompanhar todo o estudo que nós faremos nessa carta ao longo dos domingos. O tema central é como uma igreja no mundo caído, no mundo cheio de pecados e fragilidades, como uma igreja pode ou deve viver para a glória de Deus. E o ponto, ou o verso central dessa epístola, alguns estudiosos diriam que seria o verso 31 do capítulo 10, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei
para a glória de Deus. Então, o objetivo dessa carta era explorar, responder à pergunta de alguns irmãos, como de Chloe, que nós vimos aqui, aos seus questionamentos, fazendo exposição de vários assuntos durante a carta, que nós veremos a respeito do casamento, de alimentos sacrificados. Será que nós podemos comer alimentos sacrificados? A ordem do culto, como Deus quer ser adorado no culto público, os dons espirituais, como eles são utilizados dentro da igreja, como essas coisas se dão, ofertas, contribuições, divisões e facções dentro da igreja, como nós lidamos com essas coisas, irmãos. E olha, hoje nós lemos somente a saudação. Aí nós podemos pensar assim, saudação não tem nada demais. Queridos, a saudação das cartas antigas, elas se davam nessa ordem mesmo. Mas o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento, eles organizam propositalmente as suas palavras de forma que a estrutura da sua introdução já diz muito de tudo aquilo que ele vai desenvolver na carta. E nós veremos isso nessa noite. Como o apóstolo Paulo quer falar de todos esses temas que nós vimos anterior, como ele quer lidar com ele apenas nesses 3 versos. Muito bem, o apóstolo Paulo ele começa essa carta falando a respeito da sua autoridade apostólica. Observe o primeiro verso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Irmão, Paulo ele faz questão aqui de começar a sua carta falando ou defendendo a sua autoridade apostólica, porque, meus irmãos, ele tinha o interesse simplesmente porque os coríntios, na segunda carta, mas também nessa carta, colocavam em xeque a sua autoridade. Colocavam em xeque a sua autoridade. Você pode pensar assim, mas como que eles poderiam colocar em xeque a sua autoridade, sendo que ele foi aquele que próprio plantou aquela igreja? Foi ele quem havia plantado a igreja por volta do ano 51. E aqueles irmãos, e alguns daqueles irmãos, estavam colocando em xeque a legitimidade apostólica dele. No capítulo 9, no verso 1, ele vai dizer assim, não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não via Jesus o nosso Senhor? Por quê, queridos? A origem apostólica do apóstolo Paulo, ela sempre foi questionada muito por causa da sua origem, da onde ele veio. Ele era um daqueles que perseguiam a igreja, matavam os cristãos no início. E muitos, naquele contexto, duvidavam, especialmente da sua conversão. E eles questionavam se de fato ele tinha autoridade, como aqueles apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E ele deixa claro isso na primeira expressão que ele diz, Paulo, chamado. Chamado, mas chamado por quem? Chamado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, para ser apóstolo. Ele foi chamado, irmãos, o chamado nas Escrituras, ele é feito somente por Deus. Não há um chamado feito somente para homens, vocacionado somente pelos homens. Como, por exemplo, os presbíteros, pastores e diáconos da igreja, que são ordenados para esse ministério bendito, irmãos, eles são porque o Senhor os chama. E ele usa, por meio da igreja, ele ratifica a esse chamado que ele fez. Então, ele foi chamado pela vontade de Deus. A natureza do seu chamado é para ser apóstolo. Apóstolo, ou seja, um enviado. Alguém que havia sido comissionado para um fim. Uma pessoa que era enviada para um fim. E esse apóstolo, meus irmãos, ele tem que ser entendido biblicamente como um chamado específico para aqueles homens que foram separados pelo próprio Cristo para anunciar ou para ser o fundamento doutrinário da igreja do primeiro século. Então nós temos que entender isso, que eles eram aqueles que foram separados para o Senhor. Peço que os irmãos abram comigo em Lucas,
no capítulo 6, os versos 12 e 13. Lucas, capítulo 6. Peço que a igreja leia toda essa passagem em uma só voz, versos 12 e 13 de Lucas 6. Naqueles dias, o apostolado, meus irmãos, era um ofício específico na igreja. Era um ofício específico de pessoas especiais que o Senhor havia dado autoridade para cumprir uma missão. Que eu falei, de ser a base, o fundamento doutrinário da igreja no Novo Testamento. E o propósito desse chamado, meus irmãos, está diretamente relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são enviados ou foram enviados para anunciar a Cristo ressuscitado. Mas pode surgir uma pergunta, mas não foram muitos os que foram enviados? Mas nenhum deles, queridos, foi chamado ou foram estruturas ou fundamentos da igreja doutrinariamente, senão aqueles que o Senhor havia separado para esse fim. E eles, meus irmãos, sabiam que aquilo que eles estavam dizendo, ou aquilo que eles ensinavam para a igreja, era inspirado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado com esse fim. O Senhor o separou para ser enviado e apóstolo, com a autoridade de ser o fundamento doutrinário, ou tudo aquilo que ele ensinava era ratificado. Pedro fala isso na sua epístola. Meus irmãos, e hoje nós vemos no nosso contexto, infelizmente, surgindo muitas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, e que não foram separados pelo Senhor e enviados. Porque nós entendemos que esse ofício, o apostolado, ele se resumiu àqueles que o Senhor havia separado no início da igreja. E hoje não existe mais apóstolos. Hoje não existe mais esse chamado, esse título, ou essa posição dentro da igreja. E nós temos que entender, meus irmãos, que o Senhor escolheu esses homens num período determinado para que ele fosse ali o fundamento doutrinário da igreja. Mas ele continua no verso 2, agora se dirigindo à igreja. Agora ele se dirige à igreja, dizendo que a igreja de Deus que está em Corinto. Meus irmãos, a igreja, ela pertence a Deus. Isso pode parecer óbvio demais para nós. Quem é o Senhor da igreja? Cristo, o próprio Deus. Ele é o Senhor da igreja. Mas o que os coríntios estavam fazendo, irmãos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Havia uma divisão, imaginando que alguns deles tinham algumas suas facções. Mas o Paulo já começa a carta falando assim, a igreja de Cristo. E se os irmãos depois consultarem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que foram cartas também escritas num período próximo pelo próprio apóstolo Paulo, ele vai se dirigir à igreja aos Tessalonicenses assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não, ele deixa claro, olha, a igreja de Deus. Porque o problema de uma igreja não era o de outra. E ele já começa deixando tudo claro ou em pratos limpos, meus irmãos, de que a igreja, o dono dela é o próprio Deus. A igreja, o dono ou quem comprou a igreja com seu sangue foi Cristo. Foi Cristo que compra a igreja, ou esse povo com seu sangue. Tanto aqueles do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, todos foram comprados por esse sangue. E, meus irmãos, ele vai continuar dizendo que a igreja, eles são aos
santificados em Cristo Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Santificados, meus irmãos, é aquela expressão de, realmente, a essa igreja que pertence a Deus, ela pertence por quê? Ele pega essa igreja e separa ela do mundo para Ele. A expressão utilizada aqui se remete ao uso dos objetos, ou aquilo que se fazia com os objetos do templo e do tabernáculo no Antigo Testamento, que eram retirados ou feitos semelhantes ao do uso comum, mas eram consagrados, retirados para o uso santo, sagrado da casa do Senhor. E eram elementos ou eram objetos que deveriam ser somente usados para o culto. E nós vimos, algum tempo atrás, que um dos reis da Babilônia, Belsazar, ele utiliza nas suas bebedeiras, e ele no mesmo dia perde o seu reino como juízo do Senhor. Então o povo de Deus é um povo que é santificado aos santificados em Cristo. Nós não somos santificados por nós mesmos ou pela nossa própria vontade. Antes nós somos separados por Deus para o uso do seu tempo, para o seu serviço, mas porque Ele mesmo nos separa com suas mãos. Em 2 Timóteo, no verso 1, no capítulo 1, no verso 9, ele vai dizer que que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Os homens são tirados do mundo e vocacionados pelo Senhor, porque Ele os tira com soberana mão. Então nós somos santificados não apenas como um estado espiritual, como as pessoas imaginam hoje. Nós temos que buscar ser santos diante do Senhor, não é um estado de espiritualidade mais elevado. É ser cada dia mais parecido com Cristo e diferente do mundo. Mas quem faz essa obra em nós não somos nós mesmos, é o próprio Deus que faz em nós. Nós fomos chamados para sermos santos. E ele continua, o apóstolo Paulo continua a sua introdução, a sua saudação, dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Na igreja existia facções, mas aqui ele mostra um aspecto muito interessante que acompanha, ou que acompanha toda a igreja, que é a igreja de Cristo, a igreja universal. É uma igreja universal. Ela é uma igreja, vamos utilizar os termos que às vezes podem nos calçar, não se referindo à igreja universal do reino de Deus, mas é uma igreja universal no sentido de que ela comunga homens de todos os povos, tribos e nações. Então, a igreja que está em Corinto, a igreja que estava em Tessalônica, todos eles faziam parte de um só corpo, de um só edifício. Então, se estamos aqui, ou se estamos no Japão, ou em outro país que seja, todos são parte do mesmo corpo, e não há divisão entre ele. E nós temos que entender isso, queridos, porque a igreja, ela estava em vários locais naquela ocasião. Em Roma, e todos esses que são chamados, comungando em um só corpo, todos eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E Senhor, meus irmãos, quer dizer que esse Cristo, ele tem o domínio, ou tem sobre nós o governo. Ele deve, ou nós devemos a ele, a honra e o respeito como seus servos. Por isso as palavras que virão a partir de toda essa carta, queridos, elas nos trarão conflitos, elas nos repreenderão, ela muitas vezes vai nos falar coisas que nós não estamos preparados para aceitá-lo, mas como servos do Senhor, nós temos que acolher essa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra do próprio Deus, porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. E no final dessa saudação, como o apóstolo Paulo tem o costume de fazer, no verso 3, ele deseja a eles, ou ora
a eles para que a graça a vós outros e a paz da parte do nosso Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja sobre eles. E, queridos, essas bênçãos que ele roga sobre a igreja de Corinto são as fundamentais para a vida cristã. A graça e a paz, elas são fundamentais para a vida cristã. E não é a graça e a paz como se nós não entendêssemos esses dons, como a gente cumprimenta às vezes, sem entender o que aquilo significa. Ô, irmão, graça e paz, graça e paz. Queridos, o favor de Deus é a graça que nós não merecemos. A graça é um favor que nós não merecemos. E nada é mais desejável no mundo do que ter Deus propício a nós. Às vezes nós imaginamos que o afeto dos outros é aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos de mais importante nesse mundo. Meus irmãos, se Deus ele estiver com seu rosto virado contra nós, o que será de nós? O que nós faremos? Aonde nós iremos? Lembre-se da vez que o Senhor disse a Moisés, falou assim, olha, eu vou suscitar a partir de você agora uma nova descendência que o meu povo vai ir através de você. E vou renegar todo esse povo, não vou ser mais Deus desse povo. E ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós pararemos aqui. Nós não seguiremos adiante. A graça, queridos, só pela graça. E a paz que ele deseja não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que é a ausência de conflito. É muito mais do que isso. É muito mais. Essa graça, meus irmãos, ela aponta para a prosperidade verdadeira e duradoura que vem só de Deus. Calvino vai dizer que essa graça é a prosperidade verdadeira e duradoura que vem do próprio Deus para nós. Ele comunica essa graça a nós. E nós não podemos, queridos, passar um dia sequer sem ela. Que nós venhamos nos dirigir sempre ao Senhor, temendo, e que os próximos pregações nessa carta, o Senhor possa nos orientar ainda mais sobre como nós devemos viver para a glória de Deus. Porque o mundo hoje, meus irmãos, ele está caótico, dividido, em conflito, mas nós zelamos pela comunhão uns com os outros. Nós devemos, meus irmãos, caminhar no sentido contrário. Nós devemos zelar pela unidade da igreja. Nós devemos zelar pela companhia um dos outros, sabendo que é o próprio Deus, que é o Senhor da igreja, e Ele sabe o que é melhor para nós. Que nós, com a glória de Deus, com a graça dEle, venhamos praticar tudo aquilo que Ele nos orientar através da sua palavra. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de nessa noite meditarmos na sua palavra e vermos, Pai, como o Senhor é bondoso conosco. Porque, ó Deus, nós somos chamados por Ti com santa vocação, separados do mundo, ó Deus, mesmo sem merecer. E o Senhor nos chama para sermos seu povo. E o Senhor não somente nos chama, mas o Senhor também nos santifica. O Senhor, ó Deus, nos limpa de todo pecado, de toda impureza, e nos apresenta diante do Pai, santos, limpos de toda mácula. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar de maneira que convenha com os servos do Senhor. Ajude-nos, Pai, a glorificar ao Senhor com tudo o que venhamos a fazer. E que as Tuas bênçãos, ó Pai, continue a repousar sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé para juntos entoarmos o hino 400.